Quantas vezes você já sentiu que se perdeu em alguém mais? Quantas vezes, por não querer incomodar, por não decepcionar ou por simples costume, você acabou sacrificando partes fundamentais de si mesmo, só para se encaixar, para ser amado ou para não ficar sozinho? Esta não é uma pergunta leve, é uma ferida aberta em muitos. Hoje, a partir do olhar profundo de Carl Jung, vamos falar sobre o que realmente acontece quando finalmente você se escolhe acima de tudo. E eu te prometo, se você chegar até o final deste vídeo, vai entender por que se escolher não é egoísmo, é renascimento. Escolher a si mesmo não é uma frase da moda. Não é uma citação bonita que se compartilha nas redes sociais. É uma revolução interna. Um ato profundo de autoconhecimento, que implica atravessar camadas de condicionamento, dor não processada e padrões herdados. Jung sabia disso, e ele disse claramente: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Este vídeo é uma viagem através dessa verdade. Através da coragem que é necessária para deixar de viver com uma versão distorcida e começar a respirar como quem você verdadeiramente nasceu para ser. Durante anos, talvez toda a sua vida, você aprendeu a se trair em pequenas doses, a sorrir quando queria chorar, a calar quando algo dentro de você gritava, a ficar quando sua alma suplicava para ir embora. E você fez isso porque pensou que era o certo, porque foi assim que te ensinaram a sobreviver. Mas Jung nos ensinou algo poderoso. Aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, simplesmente se torna destino. Hoje, juntos, vamos quebrar essa corrente. Quando Jung falava do si mesmo, ele não se referia ao eu superficial que mostramos ao mundo. Ele falava de uma totalidade, da integração do que somos, até mesmo aquilo que escondemos às 7 chaves. Porque se escolher também significa abraçar suas sombras, significa deixar de ter medo da sua verdade, significa olhar para dentro mesmo quando o que você vê não é perfeito. Você está disposto a fazer isso por si mesmo? A maioria das pessoas não sabe o que significa realmente estar perdido porque nunca se encontrou. O triste é que muitos vivem toda a vida sem descobrir que foram programados para agradar, para cumprir, para obedecer, mas não para ser. Jung dizia: o encontro com si mesmo significa, antes de tudo, o encontro com a própria sombra. Você vê? Não é um caminho de flores, é um caminho de fogo. E neste vídeo vamos percorrê-lo com você. Quando você finalmente se escolhe, há rupturas, há despedidas. Há gente que já não se encaixa com você. Mas também há paz, há espaço, há ar novo, há vida. Porque você percebe que sempre esteve mendigando fora o que só podia se dar dentro. Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar você mesmo. Não o que seus pais esperavam, não o que a sociedade exige, não o que sua máscara finge, mas o que vibra no centro mais honesto do seu ser. E sim, vai doer. Porque crescer sempre dói. Porque curar é arrancar raízes que estavam te envenenando há anos. Mas depois você vai se sentir livre, leve, inteiro. Você não terá mais que sustentar personagens que não te representam. Não carregará mais mochilas emocionais que não são suas. Este vídeo vai te ensinar como soltar essas cargas, como reconhecê-las, como olhar sua vida com outros olhos. Muitos vivem para evitar o rejeição, mas ao fazer isso, acabam se rejeitando. E a pior paradoxo é esse: ser amado pelos outros enquanto você mesmo se abandona. Hoje vamos inverter essa ordem. Hoje você vai aprender como começar a se amar sem condições, sem máscaras, sem medo. Porque quando você faz isso, o mundo deixa de ter poder sobre você. Carl Jung dizia que o alma sofre quando é impedida de alcançar seu destino. Mas qual é o seu destino se você não se conhece? Se você continua dormindo numa vida que não escolheu, num trabalho que não gosta, numa relação onde já não está, se você não acordar agora, quando vai acordar? Este vídeo não é só informação, é um convite, é um limiar, um renascer. E você não está sozinho. Eu repito, você não está sozinho. Aqui neste canal, cada palavra é pensada para que você desperte, para que você veja, para que você sinta e, acima de tudo, para que você haja. Porque o conhecimento sem ação é só entretenimento, mas a reflexão acompanhada de coragem, isso sim transforma vidas. Se algum dia você se sentiu invisível, aqui você vai entender por quê. Se algum dia você se sentiu vazio, aqui você vai saber de onde vem essa sensação. Jung nos deixou um legado imenso, e hoje vamos aplicá-lo à sua vida. Palavra por palavra, ferida por ferida. Vamos construir algo novo, algo autêntico, algo seu. E o que acontece quando você se escolhe?
Acontece que você não se conforma mais, não se mutila emocionalmente para se encaixar, não aceita mais o que te destrói. Você aprende a dizer não, a colocar limites, a respeitar sua energia. E tudo isso não te torna egoísta, te torna alguém desperto. Este conteúdo não é para quem quer continuar fingindo, é para quem está pronto, para quem já se cansou de ser seu próprio inimigo, para quem está exausto de viver uma vida emprestada. Porque no fundo você sabe que pode mais, que merece mais, que há uma força dentro de você que está pronta para emergir. Este vídeo será essa faísca, essa frase, esse momento em que algo dentro de você faz clique, essa sensação de era isso que eu precisava ouvir. Porque às vezes só é preciso uma frase, um olhar honesto, um sacudão emocional. E se você ficar até o final, você vai ter isso. Prometido. Também vamos te dar ferramentas, exercícios introspectivos, perguntas-chave. Tudo a partir da psicologia profunda, mas numa linguagem clara, humana, próxima. Não queremos te sobrecarregar, queremos te acompanhar. Porque curar não é um evento, é um processo. E cada passo conta. Jung acreditava que a alma se comunica em símbolos, em sonhos, em intuições. Este vídeo será um espelho. Você vai se ver refletido em muitas das coisas que dissermos aqui. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você vai se entender. Vai compreender por que age como age, por que repete certos ciclos, por que não consegue soltar o que já não faz sentido. E quando você entende, algo muda, porque você não reage mais automaticamente, não vive mais no piloto automático. Começa a responder a partir da consciência, do amor próprio, da liberdade. Isso é se escolher. E é isso que vamos construir juntos hoje. Não importa a sua idade, não importa a sua história. Sempre é um bom momento para se encontrar consigo mesmo, para se olhar no espelho sem vergonha, para se abraçar sem julgamento e começar de novo. Este vídeo será esse espaço, essa pausa necessária, esse ponto de virada. Escolher a si mesmo não é um evento grandioso. Às vezes é uma decisão pequena. Dizer não, pedir ajuda, fechar uma porta, parar de justificar quem te machuca, se levantar com determinação. Mas cada vez que você faz isso, uma parte de você se acende. E essa luz, embora no começo seja fraca, com o tempo se torna fogo. Vamos falar de relações, de expectativas, de feridas da infância, da necessidade de aprovação, do que significa ser autêntico no mundo que premia o falso. E vamos fazer isso com respeito, com compaixão, mas sem anestesia, porque já é hora de acordar. Se você ficar, vai sair diferente, com mais clareza, com mais poder, com mais amor próprio, mas acima de tudo com uma bússola nova, sua alma. Aquela que talvez você tenha silenciado, mas que nunca se apagou. Hoje vamos ouvi-la. E desta vez não vamos traí-la. Bem-vindo a esta viagem, a este encontro consigo mesmo, a esta conversa honesta com sua própria essência. Este não é só mais um vídeo. Este é um antes e um depois. O que vem a seguir pode mudar tudo. Só se você permitir. Fique até o final. Porque quando terminar, você vai entender que nunca foi o mundo que precisava te aceitar. Era você quem precisava voltar para casa. Para si mesmo. E desta vez, não vai mais embora. Quando você finalmente se escolhe, não está apenas tomando uma decisão emocional, está respondendo a um chamado ancestral da alma. Jung dizia: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E muitas pessoas hoje estão morrendo lentamente, não por falta de oxigênio, mas por falta de si mesmas. Escolher a si mesmo é curar essa doença. É resgatar a vida que você adiou por medo, por culpa ou por lealdades invisíveis. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o da sombra. É essa parte oculta da nossa personalidade, aquilo que reprimimos, o que negamos ser, mas também o que somos e não aceitamos. Quando você se escolhe, também escolhe olhar sua sombra. Você não pode se amar de verdade se só ama o que gosta em si mesmo. Jung afirmava: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que vamos fazer nesta viagem. Escolher a si mesmo também implica se livrar da necessidade de aprovação. Desde pequenos, nos treinaram para sermos amados só se cumprirmos certos padrões, mas viver em função do olhar alheio te condena à insatisfação constante. De que adianta agradar a todos se você não se suporta quando está sozinho? Jung dizia que a neurose é muitas vezes o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. E esse sentido não está fora, está em você. Uma forma de começar a se escolher é detectar suas máscaras. Jung a chamou de persona, o personagem social que todos usamos para interagir com o mundo. Não é ruim ter uma máscara, o perigoso é esquecer que você está usando uma. Te proponho um exercício.
Escreva numa folha todos os papéis que você desempenha: filho, parceiro, trabalhador, amigo. Depois escreva qual deles parece mais distante da sua essência. Qual te esgota mais? Essa é uma pista de por onde começar a se reencontrar. O processo de individuação, segundo Jung, é o caminho para a integração de todos os aspectos do ser: consciente, inconsciente, luz e sombra. Não é se tornar alguém novo, mas alguém completo. Escolher a si mesmo não é só ser positivo, é se atrever a ser real. É parar de fugir das suas feridas e começar a se responsabilizar por elas. E isso exige coragem, porque há parte de você que você ainda não sabe como olhar sem chorar. Quando você se escolhe, a linguagem muda. Você deixa de dizer o que esperam de mim e começa a dizer o que eu preciso de mim. Você começa a se ouvir mais, a parar de reagir e começar a responder. A dar espaço às suas intuições. Jung afirmava que o inconsciente não é só um depósito de memórias reprimidas, mas uma fonte de sabedoria profunda. Escolher a si mesmo também é aprender a confiar nessa sabedoria que emana de dentro, que não precisa de lógica, mas que sempre sabe o que faz. Você já se perguntou por que te custa tanto dizer não? Jung explicava que muitas vezes nossas respostas emocionais exageradas são projeções de algo mais profundo. Se você não consegue colocar limites, não é porque você é fraco, é porque você aprendeu a sobreviver agradando. Te convido a outro exercício. Lembre-se de uma situação recente em que você disse sim quando queria dizer não. Escreva o que você sentiu antes, durante e depois. Essa emoção é a que você deve começar a honrar. Escolher a si mesmo também implica revisar seus vínculos. Nem todos que te cercam te amam de verdade. Alguns amam o que você dá, o que você representa, o que você resolve. Mas nem todos amam o que você realmente é. Quando você se escolhe, você se torna inconveniente para quem se beneficiava do seu autoabandono, mas também se torna magnético para quem reconhece sua autenticidade. Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Muitos evitam este caminho porque dói, mas a dor não é o inimigo, a dor é um mensageiro, é o alarme de algo que pede atenção. Jung entendia isso profundamente. O encontro com si mesmo é o maior ato de coragem. Quando você escolhe sentir em vez de evitar, você dá o primeiro passo para a sua integração. E sabe o que acontece depois? Você deixa de ter medo da tristeza. Porque você não a vê mais como um castigo, mas como uma bússola emocional. Às vezes achamos que nos conhecemos, mas só aprendemos a funcionar. Jung advertia que há pessoas que chegam à velhice sem nunca terem se encontrado consigo mesmas. Tiveram uma carreira, uma família, uma vida aparentemente normal, mas não sabem quem são. Escolher a si mesmo é interromper esse destino. É decidir que você não vai viver uma vida emprestada. É parar de atuar como coadjuvante numa peça que você não escreveu. A consciência nem sempre chega como um raio de luz. Às vezes chega como uma perda, uma ruptura, uma crise. E aí, entre os escombros, aparece a oportunidade de se reconstruir a partir de outro lugar. Jung escreveu: a vida mais intensa é aquela que se vive de dentro para fora. Você esteve vivendo ao contrário. Você se tornou o que achava que deveria ser, sem se perguntar o que realmente queria ser. Outro exercício. Toda noite, antes de dormir, pergunte-se: em que parte do dia eu me traí? E não faça isso para se culpar, mas para tomar consciência. A autotraição é tão comum que nem percebemos. Mas quando você começa a reconhecê-la, pode transformá-la. Pode decidir diferente. Pode dizer a si mesmo: amanhã não vou me calar quando algo me incomodar. Amanhã vou falar a partir da minha verdade. Escolher a si mesmo também implica enfrentar a culpa. A culpa que aparece quando você faz algo por você e não pelos outros. Mas essa culpa não é real. É só um sinal de que você está cruzando um limite que antes nunca se permitiu cruzar. Jung dizia que os complexos não desaparecem, mas podemos parar de agir a partir deles. E muitos dos nossos atos são motivados por complexos não resolvidos, por feridas não conscientes. Quando você decide se priorizar, seu mundo muda. Às vezes de forma violenta. O velho desmorona. O falso se quebra. E você, no meio de tudo, sente que está se quebrando. Mas você não está se quebrando. Você está se descobrindo. Está tirando camadas que nunca te pertenceram. Está voltando para casa. E Jung diria que esse processo, embora doloroso, é sagrado. As relações se tornam espelhos. Pessoas que te mostram o que você ama e o que você ainda não curou. Jung escreveu que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos.
Então, quando você se escolhe, você vê que não precisa que os outros mudem. Porque você mudou. Você aprendeu a olhar diferente, a interpretar de outra forma, a escolher conscientemente. Faça esta pergunta agora. Que parte de mim eu estive abandonando em silêncio? Talvez sua criatividade, sua alegria, sua capacidade de descansar, sua autenticidade. Faça uma lista e ao lado de cada dia escreva uma pequena ação que você pode tomar esta semana para honrar essa parte. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de não poder comunicar as coisas que são importantes para você. Pare de se abandonar. Aprenda a se expressar. Você vai se perder muitas vezes neste caminho, vai duvidar, vai querer voltar ao conhecido. Mas cada vez que voltar, vai fazer isso com mais clareza. Jung nos ensinou que o desenvolvimento psicológico é uma espiral, não é uma linha reta. Você volta ao mesmo ponto, mas com outra consciência. Então não se castigue se falhar. Escolha novamente. Cada dia. Cada instante. Seu inconsciente é uma mina de ouro. Jung o explorou profundamente e entendeu que tudo o que não expressamos, nós agimos. Tudo o que não curamos, repetimos. Então escolher a si mesmo também é começar a cavar aí. A olhar seus sonhos, suas reações, seus bloqueios. Tudo tem um significado. Tudo está falando com você. Só precisa aprender a ouvir. Outro exercício introspectivo. Escreva uma carta ao seu eu do passado e agradeça por tudo o que ele fez para sobreviver. Depois escreva uma carta ao seu eu do futuro, prometendo que desta vez você não vai mais se trair. Leia-as em voz alta e guarde essas cartas, porque um dia, quando você duvidar, elas vão te lembrar por que você começou. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma escolha: dizer sim a si mesmo. Se aceitar, não de forma superficial, mas das entranhas. Jung dizia que quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, desperta. Hoje, ao se olhar, você está despertando. E esse é o ato mais corajoso que você pode fazer. Quando você escolhe viver a partir da sua essência, algo extraordinário acontece. Você começa a caminhar com uma sensação de direção que antes não existia. Carl Jung entendia isso como processo de individuação. Mas não se trata só de uma evolução psicológica, é uma experiência profundamente espiritual. É como se, ao decidir finalmente ser você, o universo começasse a se mover com você. Não a seu favor no sentido superficial, mas alinhado com o que sua alma realmente precisa para se expandir. E nesse caminho, tudo o que é falso começa a se quebrar. As estruturas mentais que antes sustentavam seu eu condicionado já não têm força. Você começa a olhar com lupa as ideias herdadas, as crenças que nunca questionou e os comportamentos que adotou só por medo de não ser amado. Freud, embora diferente de Jung, dizia que o reprimido sempre volta, disfarçado, oculto, mas presente. E Jung levou isso mais longe. Enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso nos obriga a nos vermos de frente, a parar de culpar o exterior por tudo. Jung insistia que a viagem para si mesmo não é olhar para fora, mas mergulhar nas profundezas do inconsciente, mergulhar até encontrar os símbolos e as imagens que estão moldando silenciosamente nossas decisões. Quem te ensinou que você não merecia amor se não cumprisse expectativas? Quando foi que você assumiu que tinha que ser forte o tempo todo? Essas ideias não nasceram em você, foram plantadas, mas agora você pode arrancá-las. A psicologia profunda de Jung não busca encaixar o indivíduo numa sociedade doente. Busca curar o indivíduo para que ele seja autêntico, mesmo que isso signifique desafiar o estabelecido. Jung nunca tentou te moldar, ele tentou te despertar. Ele sabia que a alma tem sua própria linguagem, suas próprias estações, que curar não é linear, que o caos é parte da ordem superior e que o que hoje dói, amanhã floresce. Quando você decide se escolher, você para de buscar validação nos lugares errados. Você não precisa mais de 100 pessoas te aprovando se você mesmo se sustenta com firmeza. O psiquiatra Alfred Adler dizia que o sentimento de inferioridade é uma raiz comum de muitos transtornos. Jung concordaria. Se você não se escolhe, você se submete ao julgamento dos outros e vive através dos olhos alheios. É como viver numa prisão invisível, decorada com likes, aprovação social e sorrisos falsos. Esse tipo de vida é exaustivo. Exige que cada dia você se vista com uma máscara diferente dependendo do ambiente. Jung chamou isso de jogo da persona, ser quem os outros esperam e não quem você realmente é. Mas não há tristeza pior do que estar rodeado de gente e se sentir completamente sozinho.
Essa é a consequência de não se escolher. Você se cerca de pessoas que não conhecem sua verdade, porque você mesmo a enterrou para ser aceito. Por isso, quando você toma a decisão de se priorizar, a primeira coisa que aparece é o silêncio, e muitas vezes a solidão. Mas esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para que você finalmente ouça sua voz interna. Jung dizia que todo processo de transformação começa com uma retirada do mundo exterior. É um retorno ao útero da alma, onde finalmente você pode nascer como você mesmo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de O Homem em Busca de Sentido, disse que a liberdade última do ser humano é escolher sua atitude diante das circunstâncias. E é isso que você faz quando se escolhe. Você não reage mais a partir da ferida, mas escolhe responder a partir da sua verdade. Você não é mais escravo dos estímulos externos. Você é dono do seu centro. E a partir desse centro, você escolhe diferente. Você não faz mais coisas para preencher vazios. Não entra em relações por medo de estar sozinho. Não trabalha para provar seu valor. Faz tudo a partir de um lugar mais profundo, mais autêntico, mais inteiro. E isso se nota, porque a vida deixa de parecer uma atuação e começa a se parecer com você. Muitas pessoas acham que se escolher é egoísta, mas o verdadeiro egoísmo é viver toda a vida fingindo. O verdadeiro egoísmo é deixar que seu parceiro, seus pais ou seus chefes decidam por você só para não incomodar. Escolher a si mesmo é o ato mais generoso que você pode fazer por si e pelos outros. Porque só quando você está bem consigo, você pode dar a partir do amor, não da carência. Jung falava muito do arquétipo do herói interior. Esse que todos carregamos dentro, mas que poucos despertam. Esse herói não é o que ganha todas as batalhas, mas o que se atreve a olhar suas feridas, a curar seu passado e a escrever sua própria história. Você tem esse herói dentro de você. E este momento da sua vida pode ser o chamado que te tira da caverna. Os sonhos, segundo Jung, são mensagens do inconsciente que nos mostram o que precisamos ver. O que você tem sonhado ultimamente? Que emoções se repetem? Que símbolos aparecem uma e outra vez? Te proponho isso. Comece um diário de sonhos. Anote-os toda manhã e depois se pergunte: que parte de mim está falando comigo? Muitas vezes, essa é a voz da alma dizendo: me escolha. Quando você se escolhe, você também se permite falhar. Se permite ser imperfeito. Porque você não está mais buscando ser impecável, está buscando ser real. Freud dizia que muitas neuroses nascem da tentativa de manter uma moralidade rígida, de se negar a sentir ou pensar o que não é correto. Mas Jung entendia que a saúde psíquica vem de integrar, não de negar. Sentir raiva não te faz mal. Sentir medo não te faz fraco. Sentir tristeza não te faz quebrado. Te faz humano. Por isso, outro exercício poderoso é este. Escreva uma lista de emoções que te ensinaram a reprimir. Quais você considera inaceitáveis? Que emoções você associa à fraqueza? Depois se pergunte: de onde eu aprendi isso? E o que aconteceria se eu me permitisse sentir isso sem me julgar? Só ao fazer isso, você abre a porta para a sua humanidade. E nesse espaço, sua autenticidade floresce. O mundo atual tem fome de pessoas autênticas. E, no entanto, premia quem se camufla. Jung dizia que a alma se adoece quando não pode expressar sua totalidade. Talvez por isso você tenha se sentido vazio ou ansioso ou desconectado. Não porque te falta algo fora, mas porque você se abandonou por dentro. Escolha a si mesmo. Não amanhã. Hoje. Escolher a si mesmo não é uma meta. É uma prática diária. É se perguntar toda manhã o que eu preciso hoje para estar bem comigo. E é responder sem culpa, sem justificações. É se dar permissão para dizer: não quero, hoje me cuido, hoje não me esforço para agradar. Porque cada vez que você se prioriza, sua alma respira. O psicólogo Fritz Perls, criador da terapia Gestalt, dizia: eu sou eu e você é você. Se nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada a fazer. Esse é o espírito do amor consciente. Quando você se escolhe, não precisa manipular ninguém para que fique. Você não suplica mais por amor. Você o atrai a partir da integridade. Neste momento, talvez você esteja lembrando de momentos em que não se escolheu, em que disse sim com a boca, mas não com o coração, em que calou sua verdade para não perder alguém. Não se castigue. Abrace esse você do passado. Ele estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas que tinha, mas agora você tem novas ferramentas e pode escolher diferente. A vida vai te colocar à prova. Pessoas que vão querer que você volte ao seu velho eu. Situações que te desafiem.
Mas se você permanecer fiel a si mesmo, verá que tudo o que cai é porque já não vibra com sua nova versão. Jung dizia que o inconsciente conspira para nos levar à totalidade. Mesmo que isso signifique perder algumas coisas no caminho, te proponho outro exercício. Crie um manifesto de autoescolha. Escreva uma carta na qual você declare tudo o que de agora em diante está disposto a honrar em si mesmo. Seus limites, suas paixões, seu tempo, sua paz. Leia toda manhã por 7 dias. E se puder, compartilhe em voz alta. Porque a voz que te escolhe precisa ser ouvida, sobretudo por você mesmo. Lembre-se disto. Escolher a si mesmo não é algo que você faz só quando tudo está bem. É algo que você faz especialmente quando tudo está mal. Quando você tem medo. Quando você está triste. Quando se sente sozinho. Porque é aí que você mais precisa de si mesmo. Onde mais importa que você esteja consigo. E se você está consigo, o resto vem por acréscimo. Quando você começa a se escolher, não só muda sua percepção de si mesmo, muda a energia com que você se move pelo mundo. Essa transformação não é invisível. As pessoas notam. Alguns vão se afastar porque já não podem te manipular. Outros vão se aproximar porque finalmente te reconhecem. Jung explicava que toda individuação autêntica gera uma ruptura inevitável com o ambiente que reforçava nossa falsa identidade. Não é um castigo. É parte do processo de limpeza da alma. Há uma ideia poderosa que Jung desenvolveu e que poucas vezes é plenamente compreendida: o inconsciente coletivo. Segundo ele, não carregamos apenas nosso inconsciente pessoal, mas também os símbolos, os medos, os mitos e as crenças de toda a humanidade. Isso significa que quando você decide se curar, não está só se salvando, está quebrando correntes geracionais. Está curando seus pais, seus avós, os que vieram antes e nunca puderam fazer isso. Escolher a si mesmo também implica abandonar a ilusão da perfeição. Essa expectativa silenciosa que nos corrói por dentro. Jung nos lembra que a alma não está interessada em que você seja perfeito, mas em que você seja inteiro. E a integridade tem a ver com aceitar suas luzes e suas sombras, seus sucessos e seus fracassos, sua força e sua vulnerabilidade. Quando você faz as pazes com sua humanidade, para de se castigar por não ser suficiente. E aí começa o verdadeiro amor próprio. A autoestima não se constrói com frases motivacionais, nem com rituais vazios. Ela se constrói quando você age de forma coerente com seus valores. Quando você se dá o que precisa, mesmo que isso signifique perder afetos. Quando você decide que sua saúde mental vale mais do que seu desejo de ser aprovado. Jung dizia que a alma sofre quando é forçada a viver uma vida que não lhe pertence. Escolher a si mesmo é curar essa fratura. Muitos acreditam que se amar é se olhar no espelho e repetir afirmações. Mas Jung nos ensinou que o amor verdadeiro começa quando você para de se sabotar. Quando você para de se trair em silêncio. Quando você para de entrar em lugares onde sabe que sua alma se apaga. Amar-se não é se enfeitar, é se cuidar com ações concretas, mesmo que ninguém mais veja ou celebre. Do ponto de vista junguiano, todo sintoma é uma mensagem da alma. A ansiedade, a tristeza crônica, o vazio existencial não são erros de fabricação. São códigos que te indicam que você está desalinhado da sua essência. Se você tem se sentido perdido, sem rumo, sem sentido, não ignore. Escute, porque esse mal-estar é a voz da sua alma dizendo: já é hora de voltar para você. O medo de estar sozinho é uma das razões mais comuns pelas quais não nos escolhemos. Preferimos más companhias a enfrentar o vazio. Mas esse medo não é da solidão real, é do encontro consigo mesmo. Jung advertia que muitas pessoas evitam a introspecção porque intuem, inconscientemente, que aí encontrarão partes de si mesmas que evitaram por anos. Mas ao cruzar esse limiar, você encontra algo imenso: liberdade. Se sua infância foi marcada pelo abandono, pela crítica ou pela sobrecarga, é muito provável que hoje te custe muito se priorizar, porque sua programação emocional te diz que você deve conquistar o amor. Escolher a si mesmo, nesse caso, será um ato heróico, porque você estará desafiando os mandatos mais profundos do seu sistema interno. Mas cada vez que você escolhe sua paz, em vez do seu padrão, você está reescrevendo sua história. O ego, na visão de Jung, não é algo que devemos eliminar, mas integrar. É necessário ter um eu que nos permita funcionar. Mas quando esse ego está inflado ou fragmentado, nos tornamos escravos da imagem que projetamos. Escolher a si mesmo também é deixar que seu ego amadureça, que ele não precise mais de validação constante, que não tenha que provar ou se defender o tempo todo.
Um ego saudável pode se retirar sem necessidade de demonstrar nada. Você já sentiu que sua alma se apagava em certos lugares, com certas pessoas, em certos trabalhos? Essa é sua bússola interior falando. Jung dizia que o psíquico não é um subproduto do corpo, mas uma realidade viva. Suas emoções, seus sonhos, suas intuições são parte dessa realidade. Escolher a si mesmo é começar a confiar nas suas sensações, mesmo quando você não consegue explicá-las racionalmente. A espiritualidade, para Jung, não era uma crença externa, mas uma experiência interna. Escolher a si mesmo é, também, se reconectar com o transcendente dentro de você. Não com dogmas ou rituais automáticos, mas com essa parte sua que sabe, que sente, que intui, que transcende. Quando você se escolhe, essa parte desperta. Começa a te guiar a partir de um lugar mais profundo que a mente lógica. Viktor Frankl, em sua obra Sobre o Sentido, dizia que mesmo no meio do sofrimento, o ser humano pode encontrar propósito, e esse propósito nasce muitas vezes da dor. Quando você escolhe curar em vez de repetir, quando escolhe confrontar em vez de fugir, você está dando sentido à sua história. Está transformando suas feridas em ferramentas de transformação. O amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da escolha. Quando você não se escolhe, você se une a partir da carência e depois exige que o outro preencha seus vazios. Mas quando você se escolhe, pode olhar o outro sem suplicar, sem manipular, sem depender. Pode amar com liberdade. Jung dizia que o amor que não transforma não é amor, só posse disfarçada. Nesse processo de autoescolha, é normal sentir resistência interna, porque seu velho não quer morrer. Quer continuar operando a partir do costume, da zona segura. Mas a segurança nunca foi sinônimo de plenitude. Jung insistia que o mais vital para a alma é o crescimento, não a estabilidade. Se algo na sua vida te estagna, por mais confortável que seja, está te murchando. Quando você se escolhe, você para de se mentir. Não justifica mais o injustificável. Não dá mais chances ao que te destrói. Começa a ser brutalmente honesto consigo mesmo. E embora no começo doa, essa honestidade te liberta. Porque você finalmente para de brincar de ser alguém que não é. Há uma frase de Jung que resume muito do que dizemos aqui. Ser normal é o ideal de quem não tem sucesso. Porque o normal, muitas vezes, é sinônimo de submissão, de adaptação, de resignação. Mas você não nasceu para viver uma vida mediana. Você nasceu para ser você. E isso já é extraordinário. Em suas relações, quando você se escolhe, você aprende a dizer o que pensa sem medo de ser abandonado. Porque entende que quem vai embora porque você foi autêntico não era seu lugar. Aprende a amar a partir da verdade, não da necessidade. E isso muda radicalmente sua forma de se vincular. Você também descobre que muitas das suas metas vinham de lugares que não eram seus. De expectativas sociais, de pressões familiares, de feridas não curadas. Escolher a si mesmo também é revisar seus sonhos e se perguntar: isso realmente me pertence? Ou estou correndo uma corrida que nunca quis? É aí que você começa a redirecionar sua energia para o que realmente importa. Os sintomas físicos muitas vezes são o grito da alma. Dores crônicas, fadiga persistente, insônia, podem ser expressões do corpo dizendo: já chega de viver no automático. Escolher a si mesmo é também ouvir seu corpo, cuidá-lo, respeitá-lo, porque seu corpo não mente. É um reflexo de como você vive por dentro. Quando você se escolhe, começa a viver com propósito. Não porque tudo está claro, mas porque finalmente você está alinhado. Você não faz mais por fazer. Não vive mais por sobreviver. Está criando, escolhendo, habitando sua vida com consciência. E isso se nota, se sente, se contagia. Você percebe que seus erros passados não te definem. Jung afirmava que o erro é uma condição necessária para o desenvolvimento. Então pare de se castigar. Cada erro foi parte do caminho. Mas hoje, com mais consciência, você pode caminhar diferente. Não mais a partir da culpa, mas da escolha. Há uma beleza imensa em alguém que se escolhe. Dá para notar no olhar, na forma de caminhar, na maneira como coloca limites sem medo, como se retira sem rancor, porque quem se escolhe não vive a partir da reação, vive a partir da paz, da autenticidade, do amor próprio real. E essa autenticidade não precisa ser barulhenta, não precisa gritar, só precisa ser constante, ser coerente, ser honesta. Cada vez que você escolhe sua paz, você está plantando algo sagrado. Está dando forma a uma vida que parece um lar. Quando você finalmente se escolhe, um dos primeiros presentes que recebe é a paz de não ter que fingir mais.
Jung dizia que a alma não suporta por muito tempo uma máscara que não lhe pertence. Essa paz interna que começa a florescer não vem do mundo exterior, mas de ter tomado a decisão mais corajosa, parar de se trair. Você não precisa mais sorrir por obrigação. Não precisa mais dizer sim quando dentro de você tudo grita não. Pela primeira vez em anos, sua alma e suas ações se alinham. Um dos conceitos mais transformadores de Jung é o do processo de individuação. E é aqui que este título ganha vida. Porque se escolher é iniciar esse processo, é atravessar o caos, a desordem, as contradições internas, até encontrar a unidade dentro de você. É permitir que seu self, essa totalidade inconsciente que te habita, comece a se manifestar com força. E quando isso acontece, a vida não parece mais uma obrigação, parece uma expressão. Você escolhe quem sim, quem não. Escolhe o que fica, o que vai. Escolhe como gasta sua energia. E não faz isso a partir do rancor, faz a partir da clareza. Jung afirmava que quem não enfrenta sua sombra fica escravizado por ela. Por isso, quando você se escolhe, também escolhe olhar com honestidade o que antes evitava. Suas feridas, seus medos, suas contradições. Não para se destruir, mas para se completar. Para integrar o que você foi, o que você é e o que ainda pode vir a ser. Escolher a si mesmo também significa mudar de linguagem. Você deixa de dizer qualquer coisa para não me perder e começa a dizer prefiro perder você a me perder. Esse simples câmbio é um ato profundo de autovalorização. Jung dizia que a verdadeira maturidade emocional aparece quando você pode estar sozinho consigo sem sentir que está incompleto. E isso só acontece quando você se escolhe, quando aprende a viver em companhia do seu próprio ser sem se sentir desconfortável no seu silêncio. Ao transformar sua relação consigo mesmo, tudo ao seu redor começa a se mover. Seus vínculos não se sustentam mais no medo ou no costume, mas na ressonância autêntica. Jung explicou que quando o inconsciente se harmoniza com o consciente, a vida começa a fluir com um propósito real. Você para de perseguir, para de correr atrás do que não é para você. Começa a atrair o que vibra com sua nova frequência. Há algo que Jung deixou claro. A alma precisa de direção. Não qualquer direção. Precisa de uma que surja de dentro. Quando você se escolhe, você deixa de viver uma vida aleatória. Começa a ter norte. Começa a tomar decisões que não te esvaziam. Começa a reconhecer a diferença entre o prazer momentâneo e o bem-estar real. Você se torna alguém difícil de manipular, difícil de quebrar, porque agora você não negocia mais sua verdade. Escolher a si mesmo não é uma moda, não é uma tendência de redes sociais. É uma transformação radical que muda sua forma de respirar, de olhar, de estar presente. E o mais importante, muda sua forma de se amar. Jung escreveu que nada tem maior influência psicológica no ambiente de uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Escolher a si mesmo, então, não é só um presente para você, é uma herança emocional limpa para quem vem depois. Muitas pessoas passarão por esta vida sem nunca entenderem o que significa ser elas mesmas. Nunca se atreverão a ir além do personagem. Mas você não é qualquer um. Você está aqui. E se está aqui, é porque há uma parte de você que está pronta. Uma parte que já não pode mais se calar. Uma parte que diz, chega. Chega de autoabandono. Chega de agir a partir do medo. Chega de tentar me encaixar num molde que me sufoca. Chega. Por isso, se esse conteúdo tocou algo profundo em você, te convido a deixar uma marca emocional nos comentários. Não faça isso por nós, faça por você. Declare, escreva, sinta o poder de colocar em palavras. Deixe nos comentários a frase, hoje me escolho sem medo, e não voltarei a me esquecer de mim. Que seja seu selo, sua promessa, seu testemunho. Porque quando alguém se escolhe, o mundo inteiro muda um pouco. E assim fechamos esta sessão para entrar no mais esperado, a história. Um relato cheio de emoções, detalhes e vida real. Uma história onde tudo que você aprendeu até agora ganhará forma humana. Fique, porque o que vem a seguir não só vai te emocionar, vai te fazer se reconhecer. Quando você decide se escolher, dá o primeiro passo rumo à maturidade emocional. Carl Jung explicou isso claramente. O indivíduo verdadeiramente desenvolvido não é aquele que eliminou seus conflitos, mas aquele que aprendeu a se relacionar conscientemente com eles. Não se trata de ser perfeito, mas de parar de fugir. E a maioria foge de si mesma a vida toda. Se enchem de atividades, de relações, de desculpas, mas no final do dia, sentem o mesmo vazio. Escolher a si mesmo é se sentar com esse vazio e perguntar: o que você precisa de mim? Erich Fromm,
um dos psicanalistas mais lúcidos do século XX, escreveu que o amor maduro é aquele que inclui o amor próprio. Mas também alertou que a sociedade confundiu amor com dependência. Por isso, tantos se perdem nos outros, porque pensam que amar é renunciar a si mesmos. Mas não. Amar é se escolher para poder escolher o outro a partir da liberdade. E quando você entende isso, para de mendigar afeto, porque compreende que seu valor não se negocia. Escolher a si mesmo não é se desconectar do mundo. É, na verdade, se reconectar a partir de um lugar mais saudável. Abraham Maslow, em sua famosa teoria da autorrealização, explicou que quando as necessidades básicas estão supridas, o ser humano começa a buscar significado. E o primeiro significado que aparece é o de ser autêntico. É como se algo na alma dissesse: não quero mais sobreviver, quero me expressar. E essa expressão genuína só é possível quando você para de atuar como uma cópia. O medo da rejeição é um dos principais obstáculos para se escolher. Jung falava de como a neurose muitas vezes nasce do conflito entre a personalidade autêntica e a necessidade de adaptação. Quantas vezes você disse o que não pensava só para manter a paz? Quantas vezes você tolerou o intolerável para não estar sozinho? Isso também é autoabandono. E cada um desses atos te afasta de você mesmo. Mas cada vez que você escolhe a sua verdade, embora a voz trema, você dá um passo em direção ao seu centro. Karen Horney, uma psicanalista brilhante, sustentou que uma das grandes causas da ansiedade neurótica é a autoalienação. Viver desconectado do que realmente sentimos, desejamos e precisamos. E em seu lugar, agir para cumprir as expectativas dos outros. Quando você se escolhe, está interrompendo esse padrão. Está dizendo: já não vivo para preencher vazios alheios. Vivo para ser. E esse ato não só cura a ansiedade, como também abre as portas para uma existência com propósito. A autocompaixão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Christine Neff, psicóloga contemporânea e referência nesse tema, diz que muitas pessoas fracassam ao tentar mudar porque o fazem a partir da culpa, não do amor. Jung também falava disso. O que não aceitamos, reprimimos. E o reprimido se transforma em sombra. Quer mudar sua vida? Comece aceitando-se como você é. Porque a partir daí, qualquer transformação é possível. Quando você se escolhe, começa a ser honesto com suas emoções. Já não as maquia. Já não as disfarça. Carl Rogers, criador da terapia centrada na pessoa, dizia que a aceitação incondicional é o primeiro passo para qualquer mudança real. Se você não consegue olhar sua tristeza sem fugir, jamais a curará. Se você não consegue ver sua raiva sem julgamento, jamais a integrará. Escolher-se é aceitar que tudo o que você sente tem uma mensagem, e que essa mensagem não pode continuar sendo ignorada. Viktor Frankl ensinou que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. E muitas vezes o sentido aparece quando você se escolhe pela primeira vez. Porque você deixa de viver como espectador e se transforma em autor. Toma o lápis e começa a reescrever sua história. Já não a partir da dor crua, mas da possibilidade de redenção. Você consegue imaginar o poder que há nisso, escolher se tornar-se seu melhor aliado. O trauma, segundo Jung, não desaparece por ignorá-lo. Pelo contrário, o que não se expressa se repete. Por isso, tantas pessoas caem nos mesmos padrões de relação, de trabalho, de decisões que doem. Estão presas em um ciclo inconsciente. Mas quando você se escolhe, rompe o ciclo. Toma consciência, assume responsabilidade e se dá permissão para agir de forma diferente. Esse é o início do verdadeiro poder interior. É impossível escolher-se sem desaprender, porque para se encontrar, primeiro você tem que deixar de ser o que nunca foi. E esse desaprendizado dói, porque significa trair ideias herdadas, significa frustrar expectativas alheias, significa dizer chega a dinâmicas que há anos se alimentam da sua energia. Mas também é libertador, porque cada vez que você solta o que não é, sobra mais espaço para o que você é, para o que vibra com sua alma. O corpo também muda quando você se escolhe. Você começa a respirar diferente, a dormir melhor, a liberar tensões que antes nem notava. Porque o corpo sempre esteve falando, você só não o escutava. E não é por acaso. Jung dizia que mente e corpo não estão separados, que a alma também habita o sistema nervoso, os músculos, a pele. Por isso, ao viver em coerência consigo, todo o seu organismo responde, como se dissesse: finalmente você está me ouvindo. As decisões pequenas transformam em atos sagrados. Comer o que seu corpo pede, dizer não sem culpa, afastar-se do drama, cuidar do seu descanso.
tudo isso é espiritualidade aplicada. Tudo isso é escolher-se. E cada ato coerente é uma declaração silenciosa. Desta vez eu não me abandono. O ambiente pode resistir, porque sua mudança exige que os outros também mudem. E nem todos estão prontos. É normal que ao se escolher você perca vínculos. Mas você não os está perdendo, está se libertando. Jung dizia que a alma tem sua própria inteligência. Se alguém se vai, é porque já cumpriu sua função na sua história. Aperta o coração sim, mas também o alivia, porque sua energia já não será desperdiçada. Um dos maiores presentes de se escolher é recuperar sua voz. Aquela que você escondeu por medo, por trauma, por cansaço. Aquela voz que dizia basta, mas que você aprendeu a calar. Quando você volta a falar a partir da sua verdade, não só se fortalece como inspira os outros. Porque as pessoas autênticas têm um poder magnético. Não porque são perfeitas, mas porque são reais. Você vai cair, vai duvidar, vai ter dias em que vai querer voltar ao que é cômodo. Mas nesses dias, lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que este canal, este conteúdo, esta comunidade, existem para te recordar que você sempre pode voltar a si. Jung afirmava que a consciência é um processo contínuo. Não se alcança e se mantém. Cultiva-se. Escolhe-se todos os dias. A vida que te espera depois de se escolher é radicalmente diferente. Não perfeita, não fácil, mas sim plena. Porque já não há distorção. Você já não vive para parecer, mas para ser. E esse ser é o seu presente mais valioso. Você não precisa fazer nada para merecê-lo. Só precisa habitá-lo, sustentá-lo, honrá-lo. Outro conceito essencial em Jung é o de sincronicidade. Essa sensação de que as coisas se alinham quando você está alinhado consigo. Não é magia, é coerência. Quando você deixa de nadar contra sua essência, a vida te acompanha. As oportunidades aparecem, os vínculos se purificam, as portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Até suas metas mudam. Você já não persegue o que os outros te ensinaram a desejar. Começa a se perguntar, isso me faz sentir vivo? E se não faz, você solta, porque sabe que seu tempo é sagrado, que sua energia não é moeda para pagar a aceitação alheia. Sua energia é combustível para se construir por dentro. O sofrimento não desaparece, mas muda de forma. Já não é um castigo, é um mestre. Já não é um peso, é um aviso. E como você está mais conectado consigo, pode atravessá-lo sem se destruir. Pode se sustentar no meio da tempestade, porque já não está sozinho, está consigo. E isso muda tudo. Encerramos esta parte com uma verdade inegável. Sua vida só começará a se sentir sua quando você deixar de mendigar pertencimento lá fora e começar a semear raízes dentro de si. Escolher-se é isso. E você merece. Não amanhã, não quando melhorar, não quando for mais. Você merece agora, assim. Com tudo o que você é, com tudo o que foi e com tudo o que ainda pode vir a ser. Quando você finalmente decide se escutar, percebe algo estarrecedor. Você passou anos em silêncio. Não porque não tivesse voz, mas porque você mesma foi apagando, pouco a pouco, em troca de aceitação. Jung chamava isso de processo de dissociação, quando a consciência se separa de partes fundamentais de si mesma para se adaptar. E embora no início essa desconexão pareça útil para sobreviver, com o tempo ela se torna insuportável. Porque ninguém pode viver em paz enquanto nega sua própria existência emocional. A alma, assim como o corpo, tem um limiar de dor. Mas enquanto a dor física se manifesta com clareza, a dor da alma é difusa, intangível, lenta. Às vezes aparece como insônia, outras vezes como uma angústia que você não sabe explicar, ou como uma tristeza que não tem nome. Escolher-se é, em muitos casos, atrever-se a olhar essa tristeza sem disfarçá-la, sem evitá-la, sem medicá-la, sem necessidade. Porque dentro dela há pistas, há verdades, há partes de você que ainda esperam ser reconhecidas. Jung dizia que a integração do ser não consiste em tornar-se bom, mas em tornar-se completo. E isso significa que quando você se escolhe, também abraça o que te incomoda em você. Você já não foge da sua sombra. Já não rejeita sua insegurança, sua raiva, seus ciúmes, seu medo. Aprende a dialogar com eles, a ouvi-los como mensageiros. Porque tudo o que você nega em si se torna mais forte. Mas o que você aceita se transforma. Às vezes, escolher-se também implica incomodar os que você ama. E isso pode doer mais que qualquer outra coisa, porque todos queremos pertencer. Mas Jung advertia, se você tem que deixar de ser você para pertencer, isso não é amor, é submissão. O verdadeiro vínculo não exige traição interna. O verdadeiro amor não precisa que você se apague para que o outro brilhe.
E quando você entende isso, escolhe com mais clareza, com mais força, com mais respeito por si. Você sabia que grande parte das decisões que você toma todos os dias está condicionada por imagens arquetípicas que você nem sequer conhece? Jung descobriu que no mais profundo do inconsciente coletivo existem figuras universais que moldam nossos comportamentos. O herói, a mãe, o sábio, a criança interior. Escolher-se também é começar a reconhecer quais arquétipos estão operando em você. Você está tentando ser o salvador de todos. Está preso no papel de mártir. Está negando a criança que ainda chora dentro de você. O autoconhecimento real não acontece quando você lê uma frase bonita, mas quando está disposto a se desarmar, a sentar-se consigo sem distrações, a deixar que o silêncio te diga coisas que você evitou ouvir. Jung dizia que o conhecimento sem experiência é só informação. Mas quando você mergulha em si com honestidade, essa informação se transforma em sabedoria. E essa sabedoria te muda para sempre, porque você não pode voltar a dormir quando despertou de verdade. Há feridas que se herdam e outras que se repetem, porque você nunca escolheu deter o ciclo. Escolher-se é tornar-se o ponto de ruptura geracional. É dizer, comigo essa história muda. É olhar para seus antepassados com compaixão, mas também com firmeza. Não para culpá-los, mas para fazer o que eles não puderam, curar. Porque ao curar você, você abre um caminho novo para os que vêm depois. Os valores que realmente importam não se compram, não se ensinam na escola, nem se herdam sem filtro. Descobrem-se na experiência, na dor, na solidão, na resiliência. Quando você se escolhe, descobre quais são seus verdadeiros pilares. Talvez não sejam os que você sempre acreditou. Talvez não se pareçam com os do seu entorno, mas serão seus. E isso lhes dará um peso impossível de quebrar. Escolher-se também é aprender a estar consigo sem se distrair. Vivemos em uma sociedade que foge do vazio, que preenche cada minuto com telas, ruídos, conversas superficiais. Mas Jung ensinou que a alma só se escuta no silêncio, na pausa, na lentidão. É aí que emerge o conteúdo simbólico, os sonhos reveladores, as verdades que não cabem em palavras. Se você nunca faz silêncio, como espera se escutar? Há uma ideia revolucionária na psicologia de Jung. Não viemos ao mundo só para nos adaptar, viemos para transformá-lo, viemos para nos completar. Por isso, quando você vive só para se encaixar, adoece. Porque sua alma se rebela, se estagna, grita. Mas quando você se escolhe, toda a sua estrutura interna se reconfigura e começa um movimento interno que te exige ser protagonista, não testemunha, não vítima. Protagonista. Abraham Maslow dizia que quando o ser humano não se atualiza, se frustra, porque há uma pulsão natural rumo à autorrealização. E essa frustração aparece em forma de crise existencial. Quando você não se escolhe, essa crise te prende e te consome. Mas quando você se escolhe, essa crise se transforma em fogo criador, em impulso, em clareza, em visão. Porque cada parte de você que estava adormecida agora começa a despertar. Não se trata de mudar você, trata-se de voltar a você. De lembrar o que você já sabia antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. Escolher-se é lembrar. E esse ato de lembrar sua verdade, sua essência, seu fogo, é a forma mais pura de cura. Jung dizia que a tarefa mais nobre de cada ser humano é encontrar sua própria verdade e vivê-la. Não impô-la, não defendê-la, só vivê-la. Muitos seguem esperando que o entorno mude para serem felizes, que o parceiro melhore, que o chefe os valorize, que o passado se repare. Mas quando você se escolhe, deixa de esperar, toma o poder, toma a iniciativa e entende que ninguém mais tem a responsabilidade de te devolver sua vida, porque sua vida sempre esteve em suas mãos, embora por medo você a tenha delegado. Os sonhos não são só produto da sua imaginação, são mapas da alma. Jung trabalhou com milhares deles e descobriu padrões, figuras que se repetiam, simbolismos que falavam de processos internos. E quando você escolhe ouvi-los, descobre respostas que não encontrará em nenhum livro. Te convido a escrever seu último sonho. O que você sentiu? O que ele te revelou? Que parte de você falou através dele? Escolher-se também é honrar a linguagem da alma. Não é necessário ter todas as respostas para se escolher. Basta ter a coragem de se fazer perguntas e sustentá-las, e não correr quando as respostas forem desconfortáveis. Jung afirmava que a tensão entre os opostos gera consciência. Ou seja, os conflitos internos não são erros, são oportunidades. Não fuja deles. Use-os como degraus para seu crescimento. O corpo, a mente e a alma formam um sistema inseparável.
Quando você traz sua essência, seu corpo grita, sua mente se satura, sua alma se apaga. Mas quando você se escolhe, algo milagroso acontece. Tudo em você começa a colaborar. Seus pensamentos se clareiam, suas emoções se suavizam, sua energia se eleva. Não é um discurso motivacional. É ciência emocional profunda. Há uma força dentro de você que há anos espera que você a reconheça. Não é externa, não depende dos seus feitos. Não desaparece se você fracassar. É seu núcleo, seu centro, sua essência mais pura. Jung a chamava de si mesmo e dizia que toda a vida gira em torno de seu descobrimento. Escolher-se é dar a ela o lugar que merece, é colocá-la no centro da sua existência, é deixar que guie seus passos. E se você se pergunta se é tarde para começar, deixe-me responder com toda a certeza possível. Não, não é tarde. Jung dizia que a segunda metade da vida tem sua própria psicologia, distinta, mais introspectiva, mais profunda. Se você está vivo, está em tempo de mudar, de curar, de voltar a si, em tempo de iniciar um caminho que sim tenha sentido, em tempo de soltar tudo que já não vibra com você. Antes de encerrar, faça este exercício. Olhe-se no espelho. De verdade, sem filtros, sem defesas. E se pergunte com honestidade, em que momento eu deixei de me escolher? Que parte de mim eu abandonei? E o que eu posso fazer hoje, ainda que seja pequeno, para voltar a mim? Você não precisa mudar o mundo hoje, só precisa começar a caminhar para casa. Escolher-se não é um ato individualista, é um grito de cura. Porque quando você cura, impacta todos os que te rodeiam. Sua energia muda, suas decisões se purificam, sua presença se transforma em remédio para os outros. Jung sabia. O indivíduo consciente transforma seu entorno sem impô-lo. Faz isso com o exemplo silencioso de quem caminha com propósito. Se hoje você decide se escolher, está dando permissão aos outros para fazerem o mesmo. Você é o início de uma corrente de coragem. A dor não desaparece por ignorá-la. Transforma-se quando você a segura com dignidade. Escolher-se é olhar essa dor com respeito, com compaixão e sem pena. É entender que o que você viveu não foi para te destruir, mas para te despertar. Cada lágrima que você não soltou, cada renúncia silenciosa, cada vez que você escolheu os outros acima de si, agora pode ter um novo sentido. Porque desta vez você vai se escolher primeiro. E isso muda tudo. Talvez neste momento você não veja, mas já está avançando. Porque se você está aqui, se chegou até este ponto do vídeo, é porque há uma parte de você que está desperta. Uma parte que já não quer anestesia, que já não aceita desculpas, que compreendeu que a vida é curta demais para vivê-la no piloto automático. Essa parte sua é a que devemos alimentar, cuidar, proteger. Essa é sua essência, sua alma, e ela está viva. Muitos te dirão que mudar é difícil, que é melhor se acostumar, que não espere muito, que não seja tão intenso. Mas Jung dizia que o verdadeiramente transformador nunca é cômodo. E você não veio a esta vida para repetir padrões. Veio para deixar uma marca, na sua história, na sua família, no seu linhagem. E essa marca não começa lá fora, começa dentro, com a decisão de não se trair mais. A partir de agora, cada passo que você der pode ser um ato de amor próprio. Cada não que você pronunciar, cada limite que você estabelecer, cada emoção que você validar, será uma semente que te devolve a casa. A vida não precisa que você seja perfeito, só precisa que você seja você. E quanto mais você se escolhe, mais perto está de cumprir o propósito que só você pode cumprir. Este canal não está aqui para te entreter. Está para te lembrar do seu poder, para te dar as palavras que ninguém te disse, para te mostrar que você pode curar, que pode se reconstruir, que pode renascer mesmo nos escombros. E se este vídeo tocou algo dentro de você, te convido a deixar nos comentários a frase: "Desta vez eu me escolho, e não penso me soltar jamais." Que fique escrito, que fique selado, porque as palavras também são atos de compromisso. Não estamos aqui só para falar de psicologia. Estamos aqui para tocar a alma, para provocar esse clique interno que pode mudar uma vida para sempre. E se você sentiu algo, se algo dentro de você se estremeceu, então já cumprimos nosso propósito. Porque não há nada mais poderoso que um ser humano disposto a se recuperar a si mesmo. O que vem agora não é teoria, é carne, é vida, é história. Porque às vezes o que 1000 conceitos não conseguem explicar, uma história vivida pode dizer. Uma história na qual talvez você se reconheça. Uma história onde os ensinamentos de Jung deixarão de ser ideias e se transformarão em experiências. Prepare-se, porque isto não é só para ouvir, é para sentir, para respirar, para integrar.
Quero que você saiba algo e que lembre sempre. Se você foi capaz de sobreviver sem se escolher, imagine o que vai alcançar agora que decidiu estar consigo. O melhor ainda não chegou. A alma que desperta, embora trema, já não pode voltar a dormir. E você já despertou. Então siga caminhando, não pare. E agora sim. Chegou o momento de mergulharmos na parte favorita de muitos, a história. Acompanhe-nos. Viva, sinta, lembre. Porque através deste relato você compreenderá de forma visceral o que significa escolher a si mesmo acima de tudo. E pode ser que em algum canto desta história você se encontre. Durante anos, Julian viveu para cumprir, para se ajustar, para se encaixar em um molde que alguém havia desenhado para ele. Seus passos eram precisos, suas decisões calculadas e seu sorriso impecável. Aos olhos do mundo, tudo ia bem. Tinha um trabalho estável, uma parceira estável, uma rotina estável, mas sua alma, em silêncio, morria lentamente. Cada manhã ele acordava com a mesma sensação de sufocamento. Não físico, não evidente. Era uma opressão sutil, como se o ar não fosse suficiente, como se seu peito fosse uma jaula trancada por dentro. Abria os olhos e a primeira frase que lhe cruzava a mente era: outra vez eu, nesta vida que não sinto minha. Na universidade, estudou administração por sugestão do pai, porque isso sim dá dinheiro. E embora suas verdadeiras paixões fossem a psicologia e a arte, ele as enterrou sob camadas de pragmatismo e obediência. Já terá tempo para isso, dizia a si mesmo. Mas os anos passavam e o tempo nunca chegava. Vivia com sua parceira havia 4 anos. Uma relação que começara com fogo, mas que agora era uma rotina sem alma. Havia mais silêncios que palavras, mais costume que amor. No entanto, continuar era o mais fácil. E se eu ficar sozinho, pensava, e se me arrepender? Então ele ficava, embora já não estivesse. Aquela manhã foi diferente. Julian acordou com um sonho cravado na mente. Sonhara que caminhava por um bosque e encontrava uma casa abandonada. Ao entrar, tudo estava escuro, exceto por uma porta no fim do corredor. Ao abri-la, via a si mesmo chorando, sozinho, rodeado de espelhos quebrados. O impacto emocional do sonho o deixou tremendo. Pegou o celular para se distrair, mas não conseguiu. Algo o detinha. Sentia que aquele sonho tinha uma mensagem, que ele não podia continuar ignorando os sinais. Por alguma razão, lembrou-se de uma frase que lera em um livro anos atrás. O que você nega, te submete. O que você aceita, te transforma. Carl Jung. Não sabia porquê, mas aquelas palavras lhe deram um choque interno. Naquele dia foi trabalhar como sempre. Colocou a gravata, sorriu para os colegas, fingiu interesse em reuniões que não o moviam. Mas algo já não se encaixava. Sentia que estava vendo sua vida de fora, como espectador. Cada palavra, cada gesto, cada decisão lhe parecia alheia, como se estivesse interpretando um papel. Na hora do almoço, sentou-se sozinho. Não queria falar com ninguém. Pegou seu caderno de anotações, aquele que usava para fazer rabiscos, e escreveu uma frase: que parte de mim eu abandonei? Essa pergunta abriu uma porta interna. Durante toda a tarde não conseguiu parar de pensar nisso. Naquela noite, ao chegar em casa, olhou para sua parceira e sentiu um vazio. Não ódio, não raiva, só vazio. Como se algo tivesse se apagado há tempo e ninguém tivesse notado. Não conversaram. Cada um mergulhou em suas telas. E ao fechar a porta do quarto, Julian sentiu um nó na garganta. Olhou seu reflexo no espelho do banheiro. Ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, viu-se de verdade, com olheiras, com a alma cansada, com uma tristeza que já não podia ocultar. E então se perguntou em voz baixa: onde eu fiquei em tudo isso? As lágrimas começaram a sair, primeiro tímidas, depois implacáveis. Não sabia exatamente por que chorava. Era uma mistura de coisas: a renúncia a si mesmo, a frustração acumulada, a dor de se ter ignorado por tanto tempo. Chorou pelo adolescente que sonhava em ajudar os outros e nunca se permitiu. Chorou pelo menino que queria pintar e a quem disseram que isso não era carreira. Chorou por ele. Naquela noite, não dormiu. Ficou lendo sobre Jung, buscando entender o que lhe acontecia. Descobriu o conceito de individuação e algo fez clique em seu interior. Jung falava de um processo de encontro com o si mesmo, com a totalidade que somos. Não só o que mostramos, mas também o que negamos. E se tudo isso tiver sentido, pensou, e se o sonho foi o primeiro chamado? No dia seguinte, pediu 2 dias de folga no trabalho. Não sabia o que ia fazer, mas precisava de silêncio. Precisava se escutar. Foi para uma casa na montanha que um amigo lhe emprestara anos atrás. Não levava planos. Só um caderno, livros de Jung e sua necessidade de entender. Os primeiros dias foram difíceis.
O silêncio o confrontava. Sua mente não parava. O julgamento interno era forte. Mas pouco a pouco começou a escrever, a esvaziar sua alma no papel. Escrevia como se cada palavra fosse uma purgação. Estou cansado de fingir. Estou cansado de agradar. Estou cansado de não saber quem sou. Começou a lembrar de momentos de sua vida que havia esquecido. Uma tarde na infância em que ganhara um prêmio por um desenho e seu pai não fora vê-lo. O primeiro amor que terminara porque teve medo de se comprometer com sua verdade. A primeira vez que disse sim quando queria dizer não. Tudo voltava, não para torturá-lo, mas para ajudá-lo a entender. E ele entendeu. Entendeu que não se perdera de uma vez. Perdera-se aos poucos, com cada renúncia, com cada silêncio, com cada decisão tomada por medo. Essa compreensão foi devastadora, mas também libertadora, porque agora ele podia fazer algo. Podia voltar. No terceiro dia, algo mudou. Acordou cedo, sem despertador. Respirou profundamente. Sentiu que seu corpo estava mais leve, não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque finalmente estava presente. Finalmente estava consigo. E pela primeira vez em muito tempo, não queria fugir. Abriu o caderno e escreveu uma frase. Estou disposto a me escolher, mesmo que doa. Estou disposto a ser eu, mesmo que isso mude tudo. Essa foi sua primeira declaração, seu primeiro ato de lealdade à sua alma. Não sabia como seguiria o caminho, mas aquela semente já estava plantada. Naquela tarde, ligou para seu chefe e disse que estava renunciando. Não o fez por impulso. Fez com clareza. Preciso viver de algo que acenda minha alma, disse. E isso já não faz. Seu chefe ficou em silêncio. Disse que entendia. E pela primeira vez em anos, Julian sentiu respeito. Não porque alguém lhe deu, mas porque ele mesmo se deu. Voltou para casa diferente. Não triunfante. Não cheio de certezas, mas sim com uma luz nova. Sua parceira notou na hora. Você está bem? Perguntou. Julian respirou fundo. Precisamos conversar, disse. E essa conversa, embora difícil, foi necessária, porque finalmente pôde dizer a verdade. Não estou aqui porque te escolho. Estou aqui porque me esqueci de mim e já não quero viver assim. Ambos choraram. Ambos entenderam. E embora não tenha havido gritos nem culpas, souberam que aquele era o fim da história deles. Abraçaram-se longamente, como se abraçam os que se despedem em paz. Julian não sabia o que viria depois, mas sabia que agora sim, a vida que começaria seria sua. Naquela noite, ao voltar a dormir sozinho, não sentiu vazio. Sentiu espaço, sentiu ar, sentiu possibilidade. Abriu um livro de Jung e releu. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Fechou os olhos e sorriu. Finalmente estava despertando. A história de Julian é um espelho para milhares de pessoas que, sem saber, têm vivido a partir da desconexão. Do ponto de vista de Carl Jung, o que ele experimenta não é uma simples crise de rotina ou cansaço laboral, é uma irrupção do inconsciente que exige ser ouvida. Em termos junguianos, Julian inicia um processo de individuação, um chamado profundo a reconciliar-se com seu self, com a totalidade do que ele realmente é, além do papel que assumiu em sua vida cotidiana. O primeiro sintoma evidente do desajuste interno em Julian é o vazio existencial que o acompanha a cada manhã. Esse não sei o que no peito, essa opressão silenciosa, é o que Jung chamava de manifestação da alma não vivida. Não é depressão em sentido clínico, nem ansiedade evidente, é algo mais sutil e devastador, a vida que se sente alheia. É como se sua biografia estivesse correta, mas sua alma não estivesse incluída no roteiro. O sonho que aparece no início não é casual. Jung foi um dos primeiros a reconhecer o valor terapêutico dos sonhos, não como lixo mental, mas como símbolos vivos do inconsciente. A casa abandonada, o corredor, os espelhos quebrados e o menino chorando representam uma verdade inegável. Julian se desconectou de si mesmo, negou partes essenciais de sua identidade. E agora essas partes clamam por serem reconhecidas. O sonho é o primeiro aviso. Em termos terapêuticos, esse é o momento de ruptura. Um ponto de virada em que o protagonista já não pode seguir funcionando do mesmo lugar. A decisão de não se distrair mais é fundamental. Muitos, ao sentir esse tipo de vazio, escolhem se anestesiar. Redes sociais, álcool, trabalho excessivo, relações superficiais. Mas Julian não faz isso. Ele escolhe sentar-se com sua dor. E essa é uma decisão profundamente terapêutica. Quando toma distância de sua rotina e se isola na montanha, está fazendo o que Jung chamava de retiro simbólico. Não é uma fuga, é uma reconexão. O silêncio, a escrita, a leitura e a contemplação são ferramentas de exploração interior. E é ali que começa a emergir o esquecido,
Seus sonhos de infância, as renúncias forçadas, as decisões tomadas por medo ou por mandato familiar. Tudo volta porque o inconsciente não esquece. Na história, vê-se com clareza o conceito de sombra. A sombra não é só o negativo. É tudo o que foi reprimido por ser considerado inadequado ou perigoso. Em Julian, a sombra em seu desejo de ser psicólogo, sua sensibilidade, sua criatividade, sua necessidade de autenticidade. Durante anos ele negou essas partes para ser o filho exemplar, o trabalhador eficiente ou o parceiro ideal. Mas viver assim tem um preço. A alma adoece de falsidade. Seu choro diante do espelho não é fraqueza, é revelação. É a irrupção do eu autêntico, rompendo a couraça do eu adaptado. É um ato de integração emocional. O que Freud chamava de catarse, Jung via como a ativação de uma nova consciência. E esse momento é crucial em qualquer processo terapêutico, quando o paciente deixa de falar desde a cabeça e começa a falar desde a alma. A decisão de renunciar ao trabalho representa um corte com a persona, ou seja, com a máscara social. Ele já não pode seguir interpretando um papel que não vibra com ele. E embora essa decisão possa parecer impulsiva de fora, na verdade é profundamente coerente. Quando alguém começa a se escutar de verdade, percebe que continuar no mesmo já não é opção. É preciso morrer para o velho para nascer para o novo. O diálogo com sua parceira é outro momento essencial. Jung insistia que as relações são espelhos e que muitas vezes projetamos no outro o que não podemos ver em nós mesmos. Julian reconhece que sua permanência não era por amor, mas por medo. E ao dizer isso, se liberta. Porque a relação não era ruim, simplesmente já não ressoava com seu novo estado interno. Terminá-la é um ato de honestidade, não de rejeição. Esse tipo de transformação só acontece quando há disposição para atravessar o caos. Na narrativa junguiana, isso se associa à viagem do herói. Julian respondeu ao chamado, entrou na floresta simbólica, confrontou seus medos e agora está saindo diferente. Não melhor, não mais bem-sucedido, diferente, mais completo, mais verdadeiro. Do enfoque humanista, especialmente desde Carl Rogers, podemos ver que Julian começou a alinhar com seu eu real. Deixou de viver a partir do eu ideal imposto por seu entorno. Essa mudança é profundamente terapêutica, porque restaura a congruência interna. Já não há um abismo entre o que ele sente, o que pensa e o que faz. Ele começa a ser um só. A escrita que ele faz em seu caderno também tem um valor terapêutico inegável. A escrita expressiva foi estudada por autores como James Pennebaker, demonstrando que colocar em palavras os pensamentos e emoções não só alivia, mas organiza o caos interno. Julian escreve, e em cada linha vai se reconhecendo, vai dando forma à sua identidade perdida. O retiro emocional que Julian vive é uma metáfora do arquétipo do renascimento. Em toda história de transformação, há um momento de queda, de dissolução, de crise profunda. Mas essa queda não é o fim. É a antecâmara de uma nova versão de si mesmo. E é isso que começa a se vislumbrar nele, uma possibilidade de reconstrução desde a raiz. Do ponto de vista de Viktor Frankl, poderíamos dizer que Julian começa a encontrar um sentido pessoal. Já não vive só para sobreviver. Quer viver com significado. E esse sentido não está lá fora, em um trabalho ou em uma parceira. Está dentro, em sua própria autenticidade, em sua capacidade de ser fiel a si mesmo. Frankl diria que Julian escolheu a liberdade interior frente às circunstâncias externas. Em nenhum momento a história apresenta Julian como um herói invencível. Pelo contrário, mostra o vulnerável, confuso, quebrado. E isso é profundamente humano. A terapia não busca criar pessoas invulneráveis. Busca ajudar as pessoas a sustentarem sua dor com consciência e dignidade. E Julian, com cada lágrima e com cada decisão, encarna esse processo. A frase "não estou ficando por amor, estou ficando porque me esqueci de mim" é um golpe direto na alma. É uma frase que revela uma verdade incômoda que muitos não se atrevem a dizer. Mas quando se diz, quando se coloca em palavras, liberta, porque já não há auto-engano. E isso em terapia é um sinal de que o processo está amadurecendo. Muitos terapeutas sabem que o maior obstáculo para a cura não é a dor, mas a negação. Enquanto uma pessoa nega seu mal-estar, não há avanço. Mas quando o reconhece, ainda que tremendo, o câmbio começa. Julian se enfrentou, se reconheceu no espelho, e ao fazer isso, ativou sua força interna. O sonho que abre a história e a frase que fecha a primeira parte, "finalmente estou despertando", funcionam como um marco simbólico. Começa na inconsciência, na dissociação e termina no despertar.
Jung diria que a consciência se expandiu, que a vida psíquica de Julian agora tem uma direção diferente, uma que o leva para dentro. Do ponto de vista clínico, não estamos diante de uma doença, mas de uma crise de sentido. Uma noite escura da alma, como diria São João da Cruz. Ou o que a psicologia transpessoal descreve como um processo de despertar espiritual. Não é algo que requeira fármacos, é algo que requer presença, silêncio, acompanhamento e, sobretudo, coragem. E agora que você chegou até aqui, pare um momento, respire fundo. Não desde o peito, mas desde a alma. Você percorreu conosco uma jornada que não é só uma história, nem uma lição de psicologia. Você percorreu sua própria história, suas próprias emoções, seus próprios espelhos. Você percebeu em que parte da história de Julian você se viu refletido? Foi em seu despertar, em seu silêncio, em sua renúncia, naquele momento em que finalmente ele disse basta? Você não precisa responder em voz alta, mas precisa se fazer a pergunta, porque todo conhecimento que não se transforma em consciência se esquece. E este vídeo, este conteúdo, não quer ser mais um no seu histórico, quer ficar em você, não como uma ideia bonita, mas como uma semente viva. Te pergunto desde a alma, você está se escolhendo? E se sua resposta for não totalmente, ou ainda não sei como, então me diga, que parte de você está sacrificando para se encaixar? Que máscara você está usando para agradar? A que você está dizendo sim quando todo o seu corpo te grita não? Talvez seja o trabalho que te esgota. Talvez seja essa relação que já não te sustenta. Talvez seja essa versão de você que você criou para sobreviver, mas que já não te permite viver. Não o julgue, não se castigue, só olhe. Reconheça, porque só quando se vê com clareza pode se transformar. Agora, você está disposto a incomodar para voltar a si? Está disposto a soltar o que te trai, mesmo que doa? Está disposto a caminhar rumo à sua autenticidade, mesmo que não haja garantias de aplausos, reconhecimento ou companhia? Porque foi isso que Julian fez. E é isso que te convidamos a fazer aqui. Não para que você seja como ele, não para que imite uma história, mas para que escreva a sua. Desde a verdade, desde a honestidade, desde o valor de se viver por inteiro. Você não está quebrado, não está perdido, não está errado, só está desconectado de si mesmo. Mas essa desconexão não é permanente. Cada dia, cada escolha, cada respiração é uma nova possibilidade de voltar a si. Então me diga, qual será seu primeiro ato de lealdade a si mesmo depois deste vídeo? Uma conversa pendente? Uma decisão adiada? Um descanso que você se negou? Uma verdade que você precisa se dizer? Não responda rápido, responda com o corpo, com a alma. E depois, se sentir que este conteúdo ressoou com você, se algo dentro de você se acendeu, deixe escrito nos comentários como um compromisso consigo mesmo. Escreva esta frase: hoje começa a minha vida real, porque hoje, finalmente, eu me escolho. E se te nascer, conte-nos. Que parte de você está pronto para recuperar? O que você está disposto a transformar? O que você vai deixar de permitir a partir de hoje? Lembre-se, você não precisa ter tudo claro, não precisa ter todas as respostas. Só precisa da coragem de se fazer as perguntas certas. Porque na busca autêntica já há transformação, já há movimento, já há despertar. O processo de se escolher não é um destino, é uma prática diária. E este canal, esta comunidade, esta família que cresce com você, está aqui para te acompanhar. Cada palavra que compartilhamos é uma faísca, mas a chama você acende. Obrigado por chegar até aqui, obrigado por nos permitir entrar no seu mundo interior, obrigado por se dar este espaço de reflexão. E se hoje algo em você despertou, então este não foi um vídeo qualquer. Este foi o início do seu renascer.